Uma pergunta bem inusitada que me fizeram foi: Matheus, qual o melhor candidato para CPF, PRF? Qual o candidato que vai ter mais concurso? O que é melhor para a polícia? Se vai ser Lula, se vai ser Bolsonaro, se vai ser Ciro, se vai ser Simone Tebet? Cara, eu quero fazer uma análise aqui muito bacana com vocês sobre a questão das eleições. A gente sabe que estamos vivendo um momento muito polarizado, né? É o cara que sou Lula, o outro eu sou Bolsonaro. Eu vou me ater a esses dois candidatos, porque é o que tem, né, gente? Vamos falar de Simone Tebet, vamos falar do Ciro, cara, são os dois que estão aí na briga, né? Então vamos tentar aqui conversar um pouquinho sobre isso, porque não adianta a gente falar, vamos votar no Ciro, vamos votar não sei quem, vamos votar não sei o que, né? A gente sabe que há essa polarização, sim, entre Lula e Bolsonaro. O que acontece é, gente, eu quero fazer uma análise aqui até um pouco do ponto de vista imparcial, de verdade. Não quero aqui demonstrar paixão por nenhum dos dois candidatos, até porque, cara, na real, pra mim, a gente fala assim, porque Lula foi corrupto, ou é corrupto, sei lá o que vocês querem falar, foi condenado, mas depois foi inocentado e tudo mais. Aí vem a galera do Bolsonaro e fala assim, porque o Bolsonaro também teve rachadinha, teve não sei o que, cara, eu não quero me ater a esses fatos, tá? Vamos imaginar que os dois estão no mundo perfeito, que são dois anjinhos, que nenhum deles cometeram erros, e aí nós vamos analisar sobre esse ponto de vista, tá? O que acontece gente, que muita gente comenta, e quando a gente analisa o histórico de concursos públicos, de fato o governo do PT foi um dos governos assim que mais teve concurso, né? Mais tiveram, concursos públicos, principalmente dentro das áreas administrativas ali, muitos cargos. Inclusive o próprio presidente Bolsonaro já falou em alguns eventos dele, né, que o fato de ter tido muitos concursos, né, no servidor público, enfim, acaba inchando a máquina pública, entre outras situações que também não deixa de ser verdade. Afinal, o servidor público, quando você compara com carreiras, por exemplo, da iniciativa privada, ele ganha muito mais, né? Se você, por exemplo, pega, de repente, sei lá, um cara técnico judiciário, né? Técnico judiciário de nível médio ganha até 12, 15 mil, dependendo da situação, com um cargo comissionado, uma função comissionada, entre outros. Aí eu te pergunto, quem é o cara com nível médio que ganha 15 mil reais na iniciativa privada? Então isso acaba, de fato, tendo esse inchaço ali na máquina pública. Mas nós estamos falando de polícia. E se a gente pega os últimos históricos de concurso, né? A gente teve concurso, por exemplo, da PRF em 2009, teve concurso em 2013, teve concurso em 2019, já com o governo Temer. Então nós tivemos lá em 2009, ele já era Lula, né? 2013, Dilma Rousseff, e aí nós tivemos o chamamento da galera em 2016, ainda no governo Dilma. Teve inclusive a inauguração ali da academia, né, que era a Academia da Polícia Rodoviária Federal, e aí nós temos já para cá o histórico ali, 2019, Temer, 2021 nós tivemos já um concurso já na era Bolsonaro, e esse concurso de 2019 ali, que foi da época que eu fiz inclusive o concurso, né, foi ali que de fato começaram a ser chamados os aprovados. Então nós tivemos a primeira turma, segunda turma teve aquela questão dos excedentes ali, que foi lá naquela grade lá que foi pedido do presidente e tal, ele assinou. O que acontece é que de fato o presidente Bolsonaro, pessoal, candidato, vamos falar de candidato, né, candidato Jair Bolsonaro, ele, né, nos discursos dele e tudo mais, ele de fato ali, né, alega ali que está do lado dos policiais, né, ele tem isso, né, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, era escrivão, né, da Polícia Federal, era agente, enfim, não me recordo agora, sempre defendeu esse lado da polícia, né, e tem, do outro lado, tem-se que Lula, por exemplo, ele falou muito, tem vídeos e tal, que ele fala que os policiais, né, enfim, agem com truculência, que deveriam, enfim, ser tratados os policiais, enfim, cara, tem um monte de polêmica aí que envolve o Lula falando mal de policial, né? E aí a gente também fala do ponto de vista da valorização, cara, valorização, por exemplo, nós sabemos que dentro da estrutura federal, PRF, né, tem muita reclamação do governo atual, porque teria prometido uma reestruturação da carreira e por final das contas ele não canetou, né? O Congresso teria aprovado ali 1,7 bilhões e tudo mais. Quando foi para a mão dele, né, Paulo Guedes, simplesmente Paulo Guedes não deixou, tá ok? E aí a galera fica, né, velho, o cara prometeu, colocou o doce na boca da criança e foi lá e tirou. E aí, principalmente, usou muito da imagem da própria polícia para se promover, né, a apreensão de drogas. A PRF é a polícia que mais apreende drogas no Brasil, né, e no mundo, tá? Então, acabou usando muito disso para se promover politicamente também, para o seu cargo, para concorrer à presidência da República. Aí também a questão dos concursos públicos. Eu não posso, obviamente, deixar de falar que, de fato, o cara ali autorizou a nomeação de mais excedentes, de outras turmas, entre outros, e de fato ali procurou,
de alguma forma beneficiar essa galera. E aí fica a pergunta, cara, o que será do futuro? O futuro dos policiais, PRF, PF, Policial Penal Federal, será que nós teremos uma reestruturação com Lula? Será que Bolsonaro vai honrar o compromisso e dar a reestruturação para os policiais? Enfim, é uma situação bem delicada, tá? E até porque para alguns policiais, por exemplo, né, é até um pouco assim, como é que eu posso te dizer? Para alguns policiais é difícil, por exemplo, votar no Lula, porque eles pensam logo assim, putz, a PF prendeu o cara e tudo mais, os colegas prenderam, teve toda uma investigação e tudo mais, tem aquela ideia, né, de que o Lula é ladrão, né, aquela coisa toda, e aí, pô, um policial votar no Lula fica assim um pouco complicado, pesado, né, mas tem alguns colegas que de fato falam assim, não, cara, o cara foi inocentado e tudo mais, eu tô olhando sobre o ponto de vista ali do que é melhor para o país, daqui para frente, do que é melhor para a carreira de policial. E tem a outra galera, né, que fala de Bolsonaro e fala assim, pô, o cara realmente defende os policiais e tal, é a favor disso, a favor daquilo, mas, pô, o cara não cumpriu com a palavra dele, por exemplo, da reestruturação. E aí que tá o ponto, cara. Eu, Matheus, como que eu vou votar? Cara, eu particularmente vou votar pelas minhas impressões, pelas minhas convicções pessoais, né? Pelo aquilo que de fato ali está mais alinhado com o caráter, com aquilo que eu acredito, e abrindo mão, largando um pouco de mão da questão da emoção, da paixão e até mesmo de talvez situações que eu penso assim, putz, cara, não fui beneficiado, mas o que eu acredito que seja melhor é isso daqui, né? Obviamente que cada um tem a sua opinião e isso não muda, é o que eu falei, se Lula ganhar, se Bolsonaro ganhar, cara, a minha vida particularmente, não sei se vai mudar tanto, né? Porque, cara, a gente tá aí, tem nossa remuneração de policial, nós somos concursados e tudo mais, mas assim, a gente não teve nenhum tipo de reajuste, tipo, uma melhoria e tal, nossa dedicação continua exclusiva, uma série de situações que praticamente nada mudou, né? Inclusive tem colegas que falam que o melhor aumento que teve da PRF foi no governo petista, né? Foi aquele aumento que teve no governo da Dilma, acho que foi 2016, 2015, se eu não estou enganado, foi quando teve ali um aumento maior, né? Então, isso acredito que voto, cara, quem você deve votar, tem que ser baseado em convicções suas, pessoais, obviamente, aquilo que você acredita, aquilo que você, sei lá, tem como valores, né? Cada um candidato tem sua característica, um defende tal coisa, outro defende tal coisa, um flerta mais com isso, outro flerta com outro, e cabe a você decidir. Agora, eu acho que de fato a gente não tem um candidato ideal, a gente não tem um candidato perfeito, a gente não tem um candidato que fala assim, putz, esse cara aqui é o melhor, porque sempre em algum lado um vai ter desvantagem ou outro. Então eu vou votar no critério mais, o que é mais vantajoso, o que talvez seja mais benéfico para o país, o que eu acredito que seja mais benéfico para o país, obviamente. E eu não vou encontrar alguém perfeito, eu não vou encontrar talvez o melhor candidato, né, dentro dos quais estão aí disputando a eleição, mas eu vou naquele que eu acredito que seja melhor para a polícia, aquele que seja melhor para a sociedade, aquilo que seja melhor para o nosso país, e vamos torcer para que tudo ocorra na santa paz e a amizade continua, cara. A gente não tem, porque eu voto no fulano, vai acabar a nossa amizade e tudo mais, cara, são coisas que são irrelevantes. O que mais importa no final é que Deus esteja no controle de tudo, né, e que a gente possa continuar unidos pelo bem da nossa sociedade. Afinal, não é um político que vai mudar o que somos, né, o nosso caráter, e sim aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós somos, pessoas honestas, decentes, e vocês que estão estudando para concurso, obviamente, nada mudou, é continuar papeirando. E se você gostou desse conteúdo, me segue lá no Instagram, @Mateus Santos, todos os dias com muitas dicas e motivação, e bora vencer!